Ainda precisamos da graça? Nosso versículo inicial se encontra em Hebreus capítulo 13, verso 20, Nova Versão Internacional. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Louvado seja Deus. Igreja gloriosa, povo santo, amados de Deus, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Igreja sem ruga, sem mácula, perfeitos em Cristo, mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Meus amados irmãos, nesta manhã eu quero responder a esta pergunta. Nós ainda precisamos da graça? Parece uma pergunta estranha, né? E na verdade até é estranha, mas é importante nós respondermos este tipo de dúvida, porque tem havido muitas distorções da graça no meio dos pregadores, né? Algumas pessoas passaram a conhecer a questão da escatologia consumada, o que é muito bom, né? O nosso ministério aqui defende a escatologia consumada já há muitos anos, né? Há mais de 10 anos. E essa mensagem, esse entendimento, graças ao bom Deus, está chegando no coração das pessoas, né? Isso é maravilhoso. Porém, existe um efeito colateral desse entendimento, que são essas distorções, como eu acabei de falar, né? Interpretações que vão além da palavra. Interpretações da escatologia consumada que ficam sempre no campo das especulações, né? Ficam no campo do eu acho que, eu penso que. Então as pessoas pensam certas coisas e decidem que essas coisas são assim por causa da visão da escatologia consumada. E isso acaba trazendo distorções, acaba trazendo malefícios para a fé, né? Ou seja, acaba manchando a fé daquela pessoa, que muitas dessas pessoas que estão tendo as suas fés abaladas, por assim dizer, né? Elas são pessoas que já estão em graça, algumas até há anos em graça. E de repente elas vão estudar, pesquisar sobre a graça, e encontram certos conteúdos internet afora e que trazem, conteúdos esses, né, que trazem esse tipo de confusão. Veja, eu não sei quem tem criado esse tipo de coisa, se é mais de uma pessoa, se são vários pregadores, eu não sei, realmente não sei quem é ou quem são. Também não me interessa saber, mas eu sei desse tipo de distorção porque essas dúvidas acabam chegando até mim por e-mail, pelas redes sociais, comentários no YouTube, etc., né? Então as pessoas acabam entrando em contato comigo para tirarem as dúvidas a respeito dessas distorções. Como eu falei, muitas dessas pessoas até conhecem a graça, mas acabam ficando confusas. Porque, veja, amados, irmão Cristiano, o que é a escatologia consumada? Deixa eu dar um resumo aqui para quem não sabe. A escatologia consumada é a visão mais coerente do ponto de vista bíblico e histórico, né? E é a visão que revela, é o entendimento que revela que todas as coisas do ponto de vista escatológico na Bíblia já se consumaram. Então, veja, muitas pessoas ainda acreditam que a escatologia bíblica vai se cumprir totalmente. Existe um grupo que acredita que parte se cumpriu e uma outra parte ainda irá se cumprir. E a escatologia consumada defende que tudo já se cumpriu. E como eu disse, vou repetir, é a visão mais coerente, que mais se encaixa perfeitamente. Quando a pessoa tem revelação da escatologia consumada, ela percebe realmente a exatidão de tudo, né, das profecias e o encaixe dessas profecias com a história da própria humanidade. Então, veja, não faz sentido, e o que eu vou dizer agora, para alguns pode parecer loucura, né? Muitas pessoas podem até ficar escandalizadas, mas acalme-se. Eu peço a você que fique calmo, fique tranquilo, ouça o estudo, não se escandalize antes de você estudar. Tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo 2 links, o Minuto Escatológico e o link da Escatologia Consumada, nossos estudos completos. Se você não conhece desse assunto ainda, te convido a você assistir ao Minuto Escatológico primeiro e depois você adentra aos estudos mais completos. Os links vão estar na descrição do vídeo no YouTube, quem está pela gravação, tá? Então a escatologia consumada defende que tudo se consumou, como eu falei, e não faz sentido então você aguardar algo escatológico acontecer no futuro. Como muitos esperam que Jesus ainda vai voltar, que o reino ainda vai vir, sendo que a palavra deixa claro o tempo que isso aconteceria e que já aconteceu. Entende? Está registrado, inclusive, na história da humanidade.
Tudo já foi consumado. Então, quando você estuda, você entende e vê que não tem heresia alguma, que não é escandaloso de forma alguma. Sabe? Porque os teólogos aí, né, eles ficam desesperados, porque na verdade eles sabem, ou estão descobrindo, na verdade não sabem, né, mas estão descobrindo que a escatologia consumada é a verdade. Mas como eles querem manter o seu status, a sua posição, é o famoso não dar o braço a torcer, né? Como eles não querem fazer isso, então eles insistem em distorcer a escatologia consumada, eles insistem no argumento ad hominem, né? Que é aquele argumento que ataca o mensageiro e não a mensagem, né? Ou seja, eles atacam, por exemplo, a mim, que sou um dos pregadores da escatologia consumada, muitos me atacam na minha pessoa. Esse é o tal argumento ad hominem, né? Então ele não ataca a doutrina, mesmo porque não tem como, porque está tudo muito coerente, tudo muito bem registrado, e como eu falei, tem registro, inclusive, na história da humanidade, tudo certinho. Então eles não têm como rebater na doutrina, então eles ficam distorcendo um versículo aqui, distorcem uma passagem ali, e começam a atacar as pessoas que pregam isso. Então, mais uma vez, eu quero convidar você. Se para você é um escândalo, escandaloso, como assim Jesus já voltou? Não é. Está consumado sim. Te convido a estudar, tá? Antes de você se escandalizar, estude. Estudar é a atitude mais adulta, tá bom? O infantil fica pipocando por aí, né? E xinga, esperneia, chama de herege, chama de diabo. Como eu falei, né? Fica atacando pessoalmente. Isso é coisa infantil. O adulto ele vai estudar. Então, se você é um adulto do ponto de vista espiritual, com certeza você vai estudar a palavra e vai descobrir a verdade também. Tá? Então, fecha parêntese, né? A escatologia consumada basicamente é isso. Ela defende que tudo escatologicamente já se consumou, né? Toda a escatologia bíblica já se consumou. Então, veja, algumas pessoas estão se deparando com esse estudo e aí começam a criar doutrinas da sua cabeça. Então, veja, muitas pessoas entram em contato comigo, amados, e muitos desses contatos são para tirarem dúvidas a respeito da graça e da própria escatologia, e eu recebo, então, muitas perguntas com essas distorções. Por isso que eu sei que elas existem. Irmão Cristiano, a pessoa geralmente que entra em contato comigo nem revela o nome da pessoa ou das pessoas que estão pregando isso e aquilo, e eu até agradeço porque eu prefiro nem saber, tá? Mas as pessoas dizem assim, irmão Cristiano, eu vi um certo pregador falando isso, isso e isso. Né? Então o estudo de hoje, nós já estudamos sobre isso, tá? Eu estou só trazendo à tona de novo, porque eu tenho recebido muitas mensagens sobre o tema de hoje, tá? Mas já estudamos isto, mas eu resolvi trazer à tona para reavivar o assunto, porque, naturalmente, se há muitas pessoas nos escrevendo sobre isso, está havendo aí um levante desse assunto de novo, né? Então é importante a gente trazer a visão do evangelho verdadeiro, a visão não do Cristiano França. Não é algo que eu decidi, a escatologia já se cumpriu, então não faz sentido isso e aquilo. Então isso é assim. Mas veja, é algo que a pessoa decidiu que seja assim. Entende? Não é que é a verdade. Então, por exemplo, dentre essas distorções, que existem muitas, uma das principais é dizer que a graça acabou. Nós não precisamos da graça, né? Já que Jesus já voltou, tudo foi consumado, então não precisamos da graça, porque nascemos depois da obra consumada, então a graça acabou. No caso, acabou na segunda vinda de Cristo, que se consumou no ano 70 depois de Cristo. Tá? Os estudos estarão aí, como eu falei, nos links, tá bom? Para quem não sabe disso, para você estudar. Eu não vou explicar isso agora, tá? Irmão Cristiano, como você chegou a essa data? Os estudos estão aí para você aprender, tá bom? Então se consumou tudo no ano 70 depois de Cristo. E as pessoas dizem, algumas, né? Então a graça acabou. Vocês percebem que isso é uma distorção de quem ouviu o galo cantar e sequer estudou, sequer se aprofundou na palavra para fazer esse tipo de afirmação? Como você pode dizer que a graça acabou se nós acabamos de ler que ela é uma aliança eterna? Você não acabou de ler conosco aqui, Hebreus 13? O Deus da paz que pelo sangue da aliança eterna. Ora, que sangue é esse? É o sangue de Jesus, não é verdade? O sangue de Jesus estabeleceu a nova aliança. É o novo pacto, é o pacto da graça de Deus. E qual o adjetivo atribuído a essa aliança aqui, no versículo que lemos? Aliança
eterna. Então eu não posso usar a visão do ano 70, da segunda vinda consumada, para dizer que não existe graça. Acabou a graça, então a graça foi só para aqueles que estavam lá debaixo do pecado. Mas aqui diz que a aliança é eterna. Veja, qual é o sentido de eterno, irmão Cristiano? Vamos lá. Eterno vem do grego aionios. Aionios no grego é um adjetivo que significa interminável, indeterminado quanto à duração. Percebeu? Ou seja, tem uma duração indeterminada. É algo interminável. Agora observe esse sentido. Caráter daquilo que dura para sempre, em contraste com aquilo que é breve e passageiro. Olha o sentido da palavra aionios. Aliança eterna. Aionios é algo que é interminável. É aquilo que dura para sempre, em contraste com aquilo que dura pouco tempo. Se você diz que a graça acabou no ano 70, você está dizendo que ela foi breve. Ela durou apenas aquele período de transição. E você vai entender daqui a pouco que isso sequer faz qualquer sentido à luz do Evangelho. Mas já vamos chegar lá. Então veja, a graça não foi breve. Ela não foi um pacto da cruz até o ano 70. Não tem lógica. Um pacto interminável. Dura para sempre. Indeterminado quanto à duração. É o sentido da palavra aionios. Então, aionios é um adjetivo que foi atribuído à aliança que o sangue de Jesus estabeleceu. Então, aquela aliança que foi feita por Jesus, ela tem um caráter eterno. Não tem essa que a graça acabou. Isso é uma bobagem. Mas tem gente, inclusive irmãos nossos, até maduros em graça, que estão caindo nessas esparrelas. Temos que ter cuidado com isso, abençoados. Porque, como eu falei, a doutrina da escatologia consumada é maravilhosa. A escatologia consumada abre o nosso entendimento de maneira maravilhosa, ampla, né? Você passa a entender muito mais claramente as coisas da palavra. Só que, como eu falei no início, acaba acontecendo esses efeitos colaterais, entre aspas, né? Onde as pessoas passam a distorcer o entendimento e nem se dão conta, né? As pessoas nem procuram ter o cuidado de analisar com tranquilidade a palavra. Vamos ler o que está escrito. Se a pessoa lê, basta este versículo que acabamos de ler no início. Aliança eterna. Então não é uma aliança que duraria até o ano 70. É eterna. E como eu falei, nem faz sentido você dizer que acaba no ano 70. Você já vai entender por que não faz sentido. Vamos continuar caminhando, né? Você vai me perguntar, mas irmão Cristiano, tendo esse versículo na Bíblia que nós acabamos de ler, né? Da aliança eterna, em que essas pessoas se fundamentam, ou pelo menos tentam se fundamentar, para dizer que não existe graça? Bom, uma das passagens, e é interessante, amados, vocês vão ver a desinteligência de usar uma passagem como essa que vamos ler agora para dizer que a graça não é eterna. Vamos ler Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a própria morada, ele os tem guardados nas trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Que grande dia foi esse? Foi o ano 70, o dia do juízo final. A vinda do reino de Deus, a segunda vinda de Cristo, foi o dia do juízo, o grande dia. Agora vamos ler o 7. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Observar o que nós lemos agora? Observe o início do versículo 7. De modo semelhante. Por que Judas escreveu isso aqui? Porque aqui ele estava falando de imoralidade, né, no contexto. Ele cita os anjos que não guardaram a sua autoridade e estavam presos aguardando o juízo do grande dia, que foi no ano 70. Então, o Judas está falando do juízo de Deus. E aí ele usa as cidades de Sodoma e Gomorra como exemplo, que receberam o juízo. E veja, de fato, houve um fogo ali. Aquelas cidades e as redondezas delas, né, foram destruídas pelo fogo e pelo enxofre que caiu do céu. Isso de fato aconteceu.
Mas veja, o fato de aquele fogo ter destruído, literalmente, o fogo físico, enxofre, terem destruído aquelas cidades, não significa que ali ficaria pegando fogo para sempre. Perceberam a desinteligência? Porque as pessoas dizem assim: olha, Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo eterno, porém não está pegando fogo lá até hoje. Logo, olha só, gente, nem tudo que é eterno dura para sempre. Perceberam? Gente, isso é uma desonestidade intelectual. Isso é uma desinteligência. Percebam isso. Porque Judas está falando não do fogo literal que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Ele usa as cidades como uma figura do juízo de Deus. Por isso ele cita fogo eterno. Já estudamos muitas vezes aqui sobre isso. Fogo na Bíblia simboliza o juízo de Deus. Então o juízo era conhecido como fogo eterno. Por isso que ele usou, inclusive no contexto fica muito claro, né? Se referindo ao juízo daquele grande dia. Então ele faz menção dos anjos aqui, que estavam guardados para aquele juízo. No contexto ele está falando de imoralidade, né? Então ele usa a cidade de Sodoma e Gomorra como um exemplo. Ou seja, ele está falando do juízo que viria. Viria um grande juízo de Deus. Aqui, na época da carta, obviamente, eles estavam antes do ano 70. Por isso que o juízo ainda estava por vir. Então ele usa a cidade como um exemplo. Mas quando ele fala fogo eterno, ele não está falando do fogo que caiu em Sodoma e Gomorra. Ele está usando aquilo como metáfora do juízo de Deus. Mas as pessoas dizem isso. Ah, não está pegando fogo lá até hoje? Ou seja, o fogo não é literalmente eterno. Olha que distorção, gente. Então, não é porque a graça é a aliança eterna que ela dura para sempre. Confesso para vocês, sem brincadeira alguma, que eu me sinto até ofendido intelectualmente com um tipo de interpretação dessa. Eu me sinto ofendido até pessoalmente, intelectualmente ofendido. Quando alguém me pergunta isso, meu coração se entristece. Porque a gente luta aqui, amados, tantos anos estudando a palavra, evoluindo, crescendo no conhecimento. Mas é muito trabalho que nós temos de estudar, analisar cada detalhe. Entende? E quando algum detalhe escapa, no futuro Deus revela. Há coisas que anos atrás nós entendíamos diferente, que hoje já a nossa mente já mudou. Porque aqui nós não tratamos o evangelho como um dogma. A gente segue estudando muito, pesquisando no grego, etc. Então, por isso que o conhecimento ele só tende a crescer, a evoluir. E isso é maravilhoso. Então, veja, são 25 anos, falando da minha experiência pessoal, 25 anos de estudo da graça, de análise. E é um crescimento lento. Mas a gente vai evoluindo, né? A palavra vai penetrando cada vez mais em nosso entendimento e vai limpando aquilo que eventualmente ainda esteja em desacordo. E eu louvo a Deus por isso. Por isso que eu sempre digo para vocês que até hoje, apesar de já estar 25 anos estudando a graça, até hoje eu sou surpreendido pela palavra. Surpreendido, claro, positivamente, né? Com novos conhecimentos, com revelações maravilhosas. E isso mantém o meu coração sempre fervendo pela palavra. Entende? Então a gente sabe que o cuidado que a gente tem, ninguém aqui é dono da verdade, eu não estou falando isso. Tá? Antes que alguém coloque palavras na minha boca, né? Ah, Cristiano, você então é dono da verdade? Não, gente, eu não estou falando disso. Eu estou falando de um cuidado excessivo que nós temos aqui com a palavra, com o estudo, com o que estamos apresentando. Então a gente consegue observar de longe essas distorções. Entende? Então nós temos que ter muito cuidado. A pessoa usar o que Judas falou a respeito do juízo de Deus que viria, dizendo que o fogo em Sodoma e Gomorra não está pegando até hoje, logo ele não é eterno, é um absurdo do ponto de vista interpretativo, do ponto de vista hermenêutico. É um absurdo, mas as pessoas caem nisso. Ah, então não está pegando fogo lá, o fogo eterno não é eterno, então nem tudo na Bíblia que diz que é eterno, logo a graça também não é eterna. Qual é a lógica disso? Isso não faz sentido nenhum. Mas as pessoas estão caindo nisso aí. Veja, mais uma vez, Judas se referia ao juízo de Deus. Ele usou a cidade como uma metáfora do fogo que de fato é eterno, porque os resultados do juízo de Deus são eternos. Assim como o resultado da graça é eterno,
O que Jesus conquistou, conquistou para sempre, para todos os seus filhos que viriam posteriormente à consumação de todas as coisas. Ele conquistou para aqueles irmãos daquela época, conquistou para os irmãos antes da cruz, que morreram ainda debaixo do pecado, e conquistou para todos sempre. É eterno. Então a graça é eterna, o juízo também. Por isso que é chamado de fogo eterno. Então nós temos que ter muito cuidado com essas desinteligências que estão circulando no meio da graça, entre aspas. Cuidado com isso aí, meu irmão, minha irmã. Entende? Olha, eu já ouvi falar que não existe mais Jesus. Você acredita nisso? O ano 70 tudo se consumou, não tem mais Jesus. Acabou Jesus. Perceberam? E a palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Percebe a distorção? Eu já ouvi que não existe mais igreja. Não, a igreja acabou no ano 70. Sendo que a palavra diz que no ano 70, na segunda vinda, a igreja desceu do céu. A igreja, amados, é a Nova Jerusalém. E o que está escrito lá em Apocalipse? A Nova Jerusalém desceu do céu. A visão de João mostrou o quê? Metaforicamente, né? Uma cidade descendo. Nós sabemos que a cidade de Deus é a igreja. A Nova Jerusalém é a igreja, é o templo do Deus vivo, que somos nós. E a palavra diz, a igreja desceu do céu, a Nova Jerusalém, para habitar entre os homens. Isso foi no ano 70, na segunda vinda. Mas as pessoas dizem, não, na segunda vinda a igreja acabou, não tem mais igreja. Eu já ouvi, recentemente eu recebi um e-mail de uma irmã, até eu notei no e-mail que a irmã estava preocupada, né? Irmão Cristiano, eu vi aqui um pregador da graça dizendo que o Espírito Santo não habita no povo de Deus mais. Vocês estão entendendo a distorção? Sendo que a palavra de Deus diz o quê? Aqueles que não têm o Espírito de Cristo, esses tais não são dele. Não é o que Paulo falou? Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí vem um cara e diz, não existe mais Espírito Santo. O que essa pessoa está dizendo? Que, na verdade, nós não somos de Deus. Se você levar ao pé da letra essa afirmação, o que você entende? Que somente até o ano 70 as pessoas eram de Deus. Depois não, porque não tem mais Espírito Santo. Então, gente, é cada coisa que vai chegando até mim, pelos comentários e por e-mail, etc., que me deixam assim estarrecido. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Percebe? É só você ver, gente. Pode até fazer sentido num primeiro momento, porque o sofisma é isso, né? Os sofismas são argumentos falsos, totalmente errôneos, mas que num primeiro momento eles parecem fazer sentido. Mas quando você vai na base do raciocínio, você vê que não tem base nenhuma. É uma casa construída sobre areia. O sofisma é isso. Então você ouve, no primeiro momento você faz sentido, mas na verdade não faz. Então cuidado com esse negócio, que não existe Jesus, não existe graça, não existe igreja, não existe Espírito Santo. Cuidado com isso aí, abençoados. Porque veja, ao contrário do que essas pessoas dizem, a graça não acabou. Pelo contrário, na verdade ela foi totalmente liberada na segunda vinda de Cristo. Porque veja bem, Jesus inaugurou a graça na cruz. Foi o sangue da nova aliança, né? Então, quando ele derramou o sangue, a aliança foi estabelecida, a nova aliança. Só que, como nós costumamos explicar aqui, houve um período de transição da morte de Jesus, da sua consequente ressurreição, até o ano 70, na sua segunda vinda. Foi justamente nesse período em que a igreja primitiva viveu e se desenvolveu, né? Então, nesse período, a graça não estava plena. Então, veja bem, por que eu digo que esse raciocínio que a graça acabou não faz lógica alguma? Porque nesse período de transição, a graça não estava plena. Ela foi inaugurada, mas houve um período transitório. Para que haja um entendimento mais fácil, a gente costuma utilizar uma metáfora do dia. O dia ele começa à meia-noite, não é verdade? Só que ainda há um período de escuridão, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos ao vivo aqui, hoje é domingo, né? Para quem está assistindo ao vivo. O domingo começou meia-noite, no caso, 0h. Então, houve um período de escuridão até as 6h da manhã, quando o sol nasceu. Perceberam a questão? Metaforicamente foi isso. Esse período transitório
da morte de Jesus até a sua segunda vinda foi a madrugada da graça. Perceberam? A madrugada do sétimo dia. Ou seja, ainda era um período de escuridão, porque a morte ainda estava em vigor. A morte da alma, né? A principal morte, tá? Estava em vigor. Ai, meu Cristiano, mas a morte hoje não existe ainda, né? Eu não vou explicar isso, gente, tá? Como eu falei, o nosso assunto hoje é outro, mas nos links de escatologia consumada, vocês vão encontrar explicação para essa questão da morte. Tá? Então tem que estudar, gente. Hoje eu não vou me aprofundar, eu vou citar algumas coisas, mas eu não vou me aprofundar nos assuntos. Tá? Para você entender, tem que estudar. É por isso que nós deixamos sempre os links aí à disposição de vocês, tá bom? Então veja, a morte ainda estava em vigor naquele período. Então ainda era um período de escuridão, apesar de já ser graça. A graça começou na cruz. Porém, a morte ainda estava em vigor. Por isso que Paulo disse, né? O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque naquele período ela ainda não havia sido destruída plenamente. Tá? Jesus havia vencido a morte para ele mesmo, né? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Mas a morte ainda estava em vigor para os demais irmãos. Então, era um período de escuridão. Era a madrugada da graça, entre aspas. Então, a graça amanheceu e se tornou o dia pleno no ano 70. Então, como é que eu posso dizer que a graça acabou no ano 70, se na verdade, diante do ano 70, a graça não estava plena? Vocês estão entendendo? Porque a salvação se consumou em 70. É aquilo que nós estudamos recentemente, né? Antes do ano 70, as pessoas já eram salvas? Sim, mas eram salvas em esperança. É aquele conceito, vimos recentemente, né? Na semana passada, inclusive. A salvação, aquele conceito de salvação em esperança, né? O Paulo fala, em esperança somos salvos. Nós ainda não temos, não vemos ainda. Então ainda aguardamos. Não é? Se lembra que nós estudamos isso? Então Paulo fala, nós estamos aguardando ainda. Mas eles tinham certeza da salvação? Eles tinham certeza. Eles sabiam que ela ia se manifestar, mas ela ainda não havia se manifestado. Então, ali naquele período, eles estavam ainda à mercê da morte da alma. Ou seja, as almas ainda poderiam e iriam, né? Quando a pessoa morria biologicamente, as almas ainda iam para o Hades, para o chamado lugar dos mortos naquele período. Justamente porque o Hades estava ainda em vigor. Perceberam? Então, a graça plena foi a partir do ano 70. Então, eu não posso dizer que no ano 70 acabou a graça. Isso é uma loucura. Como é que a graça acabou no ano 70 se ela não era plena antes do ano 70? Ela se tornou plena com a salvação consumada. Né? Ela se tornou plena com a vinda do reino. Entende? Então vamos lá. Quando que a graça foi inaugurada, irmão Cristiano? Na cruz. Você acabou de ler. O sangue da nova aliança. Veja aqui Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Perceberam? Novo e vivo caminho que ele nos abriu. Tem uma versão em português que diz assim, o novo e vivo caminho que ele nos inaugurou. É isso, ele abriu, ele inaugurou o caminho na cruz. Só que, da sua ressurreição, morte e ressurreição, né? Até a sua segunda vinda em 70, foi esse período, foi a madrugada, entre aspas. Não foi dia pleno. Então a graça não estava plena. Por isso eu não posso afirmar que ela acabou em 70. Ela começou plenamente. Ela se tornou plena. O dia, entre aspas, amanheceu no ano 70 plenamente. Então, Jesus morreu e inaugurou a graça. E no ano 70, então, houve a revelação total dos filhos de Deus. Entende? Aquele templo de Jerusalém foi destruído. Aquele templo estava de pé no período da igreja primitiva e a lei, gente, estava acontecendo ali. Entende? Ou seja, Jesus, quando morreu na cruz, ele venceu, inclusive, essa questão da lei, porque ele cumpriu toda a lei, derramou seu sangue de Cordeiro de Deus, então a lei deixou de estar em vigor no Calvário. Só que os judeus, por ignorância, por desobediência, continuaram praticando a lei no templo. Então, tudo da lei acontecia ali.
todas as cerimônias, né? O templo estava ali recebendo os dízimos, o templo recebia os sacrifícios menores, aquele sacrifício anual que o sumo sacerdote fazia, né, pelo pecado, primeiro pelos pecados dele, depois pelos pecados do povo. Isso foi acontecendo normalmente depois da morte de Jesus. Entende? Então, a lei, que já estava obsoleta, seguia ali acontecendo. Era uma desobediência dos judeus em relação a Deus, em relação à graça. Então, a criação ainda estava manchada, por assim dizer, por aquele templo, por aquelas práticas da lei naquele lugar. Entende? Além da questão da morte que eu falei agora há pouco, que ainda estava em vigor. Então, já era o caminho da graça aberto? Já, mas não era uma graça plena. Entende? Então, o novo e vivo caminho foi inaugurado quando o Senhor Jesus morreu, como nós acabamos de ler, né? Pelo véu que era o seu corpo. Então, o véu foi rasgado na cruz e também foi rasgado no templo, né? E no ano 70, então, a revelação plena aconteceu. Romanos 8, vamos ler do 18 ao 21. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Perceberam? Então eles estavam ainda antes dessa revelação, antes dessa manifestação. Ou seja, a igreja, a Nova Jerusalém, ainda não havia descido. Entre aspas, gente, isso é uma metáfora, tá? Ou seja, a igreja ainda não tinha sido plenamente estabelecida como povo de Deus. Faltava acontecer a vinda do reino, para que a Nova Jerusalém descesse em definitivo. Perceberam, né? 20. Pois ela foi submetida, ela, a criação, né? À futilidade, à inutilidade, né? Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. 21. Na esperança de que a própria natureza criada, a criação, né, será libertada, e já foi, da escravidão da decadência que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Perceberam? Eles estavam aguardando a gloriosa liberdade, a revelação dos filhos de Deus. Então, ainda faltava um véu ser retirado. Então o Senhor Jesus aniquilou o pecado na cruz, ele cumpriu toda a lei, mas a morte estava em vigor ainda naquele período, a lei era cumprida no templo, os pecados então eram lembrados, gente, porque quando se oferecia sacrifícios pelos pecados, os pecados eram lembrados. Fazia-se a lembrança dos pecados, sabe? Então ofereciam animais ali em prol disso, né? Derramava-se o sangue dos animais, como o sumo sacerdote fazia todo ano aquele grande sacrifício pelos pecados dele e do povo, como eu falei agora há pouco. Tudo isso, gente, era a decadência da criação. Entende? Porque Jesus já havia acabado com aquele cerimonialismo. Mas a ignorância e a desobediência dos judeus fez com que todo aquele mover continuasse acontecendo. Por mais que a mensagem de Cristo estava sendo espalhada, mas eles não criam na mensagem de Cristo. Perceberam? Então a criação precisava ser liberta daquilo. A Nova Jerusalém precisava, entre aspas, descer em definitivo. Perceberam? E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, no ano 70, a transição de antigo pacto para novo pacto, aquela transição acabou. Entende? E a partir da segunda vinda de Cristo, então, a graça se tornou plena para os eleitos. Uma aliança eterna, como nós vimos o sentido da palavra eterna, né? No grego é o sentido de algo que não acaba, algo interminável. Entende? Que não tem prazo de validade. Então você dizer que a graça acabou não faz sentido. Primeiro, levando-se em conta o sentido da palavra eterna, né? Aliança eterna, e também não faz sentido por isso tudo que eu acabei de falar. Porque esse período até o ano 70 foi apenas um período de transição, não foi um período de graça plena. Tá? Então veja, abençoados, a graça do Senhor, ela tem esse caráter eterno. Você hoje, nós nascemos já sem pecado, sem condenação, já livres da morte eterna, segunda morte, já livres de toda a condenação, como eu acabei de falar, né? Livres de toda a maldição do antigo pacto. Por quê? Porque o efeito da graça é eterno. Então a graça é eterna como pacto, e veja, ela é eterna também como doutrina.
Nós pregamos a graça hoje porque ela tem que ser conhecida em nossa geração. Então a pregação da graça, como já estudamos aqui algumas vezes, a pregação também é eterna, assim como seus efeitos como pacto. Observe, mais uma vez eu vou usar essa passagem maravilhosa. Efésios 2, do 5 ao 7. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Veja, irmão cristiano, nós já estivemos mortos em transgressões? Não, nós nunca estivemos mortos em transgressões, porque já nascemos depois que Jesus aniquilou o pecado. Como está escrito lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26, o Senhor Jesus aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então isso aqui é uma referência do apóstolo Paulo àqueles irmãos, a ele mesmo, Paulo, e aqueles irmãos daquele período, porque eles haviam nascido ainda antes da cruz. Tá? Pela graça vocês são salvos. 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja, aqui Paulo está falando isso em esperança, né? Como explicamos recentemente. Eles foram verdadeiramente assentados no ano 70, quando o reino veio. Mas já explicamos isto, né? 7. Para mostrar, vejam só, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que viriam. Como eu sempre costumo dizer, nós hoje somos uma dessas eras que Paulo citou. Nós podemos observar aqui, então, o Paulo citando a nossa geração, as que passaram antes de nós e as que virão, as eras que viriam posteriormente a esse período aqui da igreja primitiva. Perceberam? As eras que viriam, e nós somos uma delas, precisariam conhecer a graça. Ou seja, Deus tinha planos para nós também. Vocês estão entendendo a questão? Então essa história de que a graça foi só para aquele povo, a graça acabou, não faz sentido, porque Deus tinha planos para nós também. O Senhor Deus queria que nós conhecêssemos esta graça. Por isso Paulo falou, Deus fez tudo isso para que as gerações futuras conhecessem, né? Para mostrar. Eu pergunto para você, como mostrar a graça se não por meio do ensino? Entendem? Então a graça ela é uma doutrina também ainda hoje, sempre será. A pregação é eterna porque ela precisa ser mostrada para as gerações, como nós hoje a estamos mostrando para a nossa geração atual. Então, está muito claro que Deus tinha planos para nós, que Deus queria que nós conhecêssemos o que Ele fez na cruz e que nós também, claro, somos participantes daquilo, ainda que de maneira indireta. Percebe? Então, amados, vamos lá. Nós ainda precisamos da graça, não que o pecado ainda nos domine, entende? Não que o pecado ainda exista. Não significa que nós tenhamos nascido debaixo do pecado. Claro que não. Mas nós precisamos da graça ainda, no sentido de que a sua eternidade mantém todas as bênçãos à disposição dos eleitos. Entende? O manto de cobertura da graça é eterno, e isso faz com que todos aqueles benefícios se mantenham eternamente. Perceberam? Se a graça não tivesse esse caráter de ser eterna, como nós lemos no início, se ela tivesse acabado, entre aspas, como alguns dizem, nós não teríamos essas bênçãos. O Espírito Santo não habitaria em nós, não seríamos filhos de Deus. Porque, gente, olha só, o Espírito Santo ele é um selo. E o sentido de selo é um sentido de propriedade. Então, naquela época, por exemplo, quando alguém importante mandava uma correspondência muito importante, né? Um governador mandava para um outro governador, por exemplo, eles tinham um selo, o seu próprio selo. Então, eles faziam a correspondência e selavam aquele selo com um sinete. Então, aquele selo demonstrava que aquela correspondência pertencia a uma pessoa importante XYZ. Então, na metáfora, o Espírito Santo é esse selo. É como o sinete que foi marcado em nós, como filhos de Deus. Por isso que Paulo disse, aqueles que não têm o Espírito não são de Cristo, porque não têm o selo de Cristo. Perceberam? Então, por que nós temos hoje o Espírito? Porque nós somos filhos de Deus. E seremos para sempre. Repito, nós somos uma dessas gerações que Paulo falou, que conheceriam a graça.
sabe? Que conheceriam tudo que Jesus fez e que viveriam nessa liberdade que a graça dá. Eu louvo a Deus por isso. E nós temos então o Espírito e por isso entendemos a graça. Porque veja, sem o Espírito você jamais entenderia a graça. Como tem essas pessoas aí distorcendo o Evangelho. Ah, não tem mais Espírito Santo. Como você entenderia a palavra sem o Espírito Santo? Quer dizer que você é o sabichão que sabe tudo e por você mesmo escolheu entender a graça? Percebe quanto isso é absurdo? Se hoje você entende o Evangelho, eu entendo, é porque o Espírito abriu o nosso entendimento. Nós não temos capacidade alguma. Mas vê essas pessoas distorcerem a graça. Ah, não tem graça mais, não tem igreja, não tem Espírito Santo. Não... Pode não ter para ele, ou para ela, ou sei lá quem prega, ou para eles. Mas para os verdadeiros filhos de Deus, tem sim. Nós temos o Espírito Santo, já nascemos com ele. Vou deixar na descrição do vídeo o estudo. Já nascemos com o Espírito Santo. Para você entender bem esse ponto. Para você não cair mais nessas falácias, nessas heresias, nessas maldições que são pregadas à internet afora por alguns, que dizem pregar a graça. Cuidado com isso aí. Se Deus não tivesse planos para nós, para que nós conhecêssemos a sua graça, e claro, por meio do conhecimento, usufruíssemos da graça do Senhor, por que precisaríamos conhecer, amados? Entende? Se o Senhor não tivesse planos para nós, para que as nossas gerações, as gerações futuras, posteriores à geração da igreja primitiva, por que essas gerações precisariam conhecer a graça? Então, se a graça é mostrada hoje para a nossa geração, é porque Deus sempre quis que isso acontecesse. Porque o seu Espírito habita em nós, porque Ele nos ama. Ele quis que nós conhecêssemos tudo o que Ele fez. Por isso que a palavra chegou até nós hoje. O Evangelho se manifestou, a graça se manifestou novamente. E nós então estamos conhecendo esses benefícios maravilhosos que Jesus nos concedeu. Benefícios eternos. O manto da graça, a cobertura da graça é eterna. Entende? Só que é o seguinte, obviamente, os efeitos da graça atuam de formas diferentes na igreja primitiva e na nossa igreja, na igreja contemporânea. É claro que a atuação é diferente, os efeitos são diferentes. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos. A graça do Senhor, o novo pacto, a aliança eterna, ela trouxe o perdão eterno e o fim do pecado. O pecado acabou com a morte de Jesus e o perdão foi liberado para sempre. O apóstolo Paulo, ele disse que a escrita de dívida fora cancelada. Vocês se lembram disso? Já estudamos muitas vezes isso aqui, né? Paulo fala, a escrita de dívida, que era a lei, foi pregada na cruz. Então a dívida foi cancelada. O preço foi pago. Veja, então nós estamos submetidos ao perdão eterno. Entende? Nada que a carne te leve a fazer vai trazer condenação para você, do ponto de vista eterno. Você vai colher consequências do que você plantar. Mas a sua eternidade está garantida justamente pela eternidade da graça. É um manto de perdão eterno. Porque o pecado acabou e acabou para todas as gerações futuras posteriores à cruz. Efésios 1, versículos do 5 ao 7. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Hebreus 9, 26. Se assim fosse, ou seja, se fosse como na lei, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Mas agora, porém, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, sacrificando a si mesmo. Aniquilar o pecado. Então veja, na cruz ele fez isso. Ele aniquilou o pecado.
e ele encravou na cruz a escrita de dívida que era a lei. Porque a lei era a força do pecado. A lei é que trazia a dívida espiritual e que, consequentemente, trazia a morte. Perceberam? Então Jesus acabou com isso. Ele encravou a escrita de dívida na cruz, cancelou as dívidas, liberou perdão eterno e aniquilou o pecado. Agora, evidentemente, os efeitos disso são diferentes. Nós não fomos libertos diretamente do pecado. Nós fomos libertos indiretamente. Eu quero apresentar aqui uma metáfora para tentar entender isso ou explicar isso melhor, né? Imagine uma dívida. Há uma família que tem uma dívida muito grande. Aí vem uma pessoa muito bondosa e paga essa dívida. Só que esse depósito, ele não paga apenas a dívida atual que a família tinha, mas ele é um depósito eterno. Ele é um depósito tão grande que ele não acaba. Se lembra da aliança eterna, ou seja, aquilo que não acaba, né? Aionios, não acaba, não tem fim. Então, o pagamento quitou a dívida daquela família e depositou um valor eterno. Ou seja, aquela família se livrou diretamente da dívida e aqueles que viriam posteriormente, os descendentes daquela família, já nasceriam sem a dívida. Está entendendo a questão? Então o perdão foi liberado e ele foi liberado eternamente, porque a graça foi liberada eternamente. Então a dívida daquela família foi sanada ali, porém os seus descendentes não teriam novas dívidas. Repito, porque o depósito foi eterno, muito grande, inacabável. Está entendendo a metáfora? Então, nós, na metáfora, somos os descendentes dessa família. Ou seja, nós viemos depois. Então, nós não experimentamos aquela dívida. Só que já nascemos sem ela, por quê? Porque o pagamento que foi feito lá é eterno. Então, o efeito é diferente. Para eles, a dívida foi paga diretamente. Eles estavam debaixo do pecado de fato e foram libertados diretamente do pecado. Nós já nascemos sem a dívida. Por quê? Porque o pagamento é eterno, a graça é eterna. Percebeu? A graça é a mesma, os efeitos é que são diferentes. Porque a nossa experiência como igreja é diferente. Por exemplo, a graça trouxe regeneração para aquele povo. Eles estavam perdidos, sendo direcionados apenas pela carne. Não havia condução espiritual. Entende? O espírito estava morto, inoperante antes da cruz. Então, o Senhor Jesus, ao morrer e estabelecer a graça, ele trouxe regeneração a partir do momento que o Espírito Santo desceu para habitar no seu povo. Veja que coisa linda. Tito 3, do 3 ao 5. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. O Paulo está falando da direção que a carne dava para as pessoas antes da cruz. Quando ele fala houve tempo, ele está falando de antes da cruz, antes da graça. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. 4. Mas, olha só, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, eu pergunto, quando que se manifestou a bondade e o amor de Deus? Em Cristo. Perceberam? Cristo foi esse divisor de águas, e em especial a sua morte, que foi o ápice do amor de Deus, pelos homens eleitos, né? Perceberam? Então Paulo falava de antes da cruz. Houve tempo que nós andávamos assim, apenas direcionados pela carne. Mas o Senhor nos amou. E ele então se manifestou, né? A sua salvação se manifestou. 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, ou seja, não é por obras, né? Mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que coisa linda, né? Perceberam? A graça trouxe regeneração. Então, aqueles irmãos que antes eram direcionados apenas pela carne, não havia direção espiritual, era só pecado, desejo mal, enfim, não havia direção do Espírito, né? Eles foram regenerados. A graça, ela também trouxe essa regeneração para nós, veja, não exatamente essa do pecado,
Mais uma vez, nós nunca vivemos debaixo do pecado. Nós nascemos depois da aniquilação do pecado. Aliás, muito depois. Mas o Espírito Santo nos trouxe um outro tipo de regeneração. Aqui, ó, na mente. Perceberam? A sua mente, você que está em graça, a minha mente, a nossa mente, elas foram regeneradas pelo Evangelho da Graça. É isso que eu estou falando. Os efeitos da graça são diferentes. Mas a graça é a mesma, é um pacto eterno. Para a igreja primitiva, ela teve uma atuação, para nós é outra. Nós não fomos regenerados do ponto de vista do pecado, porque nós nunca estivemos debaixo dele. Mas fomos regenerados na mente, porque a nossa mente estava perdida antes da graça, gente. Antes da doutrina da graça. Percebe? Nós acreditávamos em várias coisas que não era evangelho, em várias doutrinas de homens, até no ateísmo, e tantas outras coisas que nós acreditávamos, que não eram o Evangelho. Então o Evangelho veio e regenerou a nossa mente. Percebe? A graça ela atua até hoje. A doutrina da graça libertou a nossa mente. Nós nunca estivemos debaixo do pecado, mas a nossa mente estava perdida. Então a graça abriu nosso entendimento, iluminou os nossos olhos espirituais. A graça que atuou, não foi você, meu irmão. É a graça de Deus. Percebe que ela é eterna? Se não fosse a graça, você jamais conheceria isso. Você estaria hoje ainda à disposição do sistema, preso lá, sofrendo. A graça trouxe vida eterna. A vida eterna está aí até hoje. A vida eterna faz parte da promessa da graça. Como a graça é eterna, claro que a vida é eterna. Se hoje você tem vida eterna, é porque a graça estabeleceu isso. 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa época aqui, eles ainda estavam aguardando a salvação se manifestar. Mas eles tinham certeza da salvação. Viu o que Paulo falou? O Senhor não nos destinou para a ira. Então, ainda que eles estivessem aqui, ainda aguardando, né, a salvação se manifestar, eles tinham certeza dela. Eles sabiam que não seriam destinados para a ira. Por quê? Por causa da graça. E eles foram, então, retirados da ira diretamente. Eles não passaram pela ira, porque a ira foi para a perdição, não foi para os filhos da salvação, que foram destinados para a vida eterna. A vida eterna foi um dom gratuito, como já estudamos várias vezes. Vamos ler de novo aqui, Romanos 6,23? Não me canso de ler essa passagem maravilhosa. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, presente gratuito, ou seja, é um presente dado sem que se espere nada em troca. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a graça, ela trouxe isso, salvação, que é sinônimo de viver para sempre. Irmão cristiano, o que é salvação? É ter sido salvo da morte eterna. Entende? É você não participar da morte. A salvação, então, foi isso. E nós já nascemos nesta condição. Por quê? Porque a graça é eterna. Perceberam? Aliança eterna, uma aliança interminável. Por isso que você nasceu já com esses efeitos aqui. Esses irmãos aqui, alvos das cartas, eles ainda estavam em esperança. Nós não. Então a graça, o efeito da graça é diferente, né? Foi para eles de uma maneira, para nós é de outra maneira. Mas não deixa de ser um efeito da aliança eterna. Perceberam um ponto? Então eles foram salvos diretamente, nós fomos salvos indiretamente. Né? Então eles estavam debaixo do pecado, debaixo da maldição da lei, debaixo da condenação, e eles foram resgatados diretamente. Nós fomos salvos indiretamente, ou seja, fomos salvos da possibilidade de passarmos por tudo aquilo. Fomos salvos de experimentar a morte, que é a principal morte, a morte da alma. Nós fomos salvos disso, só que de maneira indireta. Perceberam? Então, não é que a graça acabou, é a manifestação, é a atuação da graça que é diferente. Se nós temos tudo isso que temos hoje, todas as bênçãos, vida eterna, não há condenação, temos o Espírito Santo, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, aliás, já nascemos nesta condição. Se tudo isso é uma realidade para nós, é por causa da graça. Você não pode retirar a graça da equação, dizer que ela acabou, como nós vimos agora há pouco. Ao contrário, ela se manifestou plenamente na segunda vinda de Cristo. Isso é o contrário de acabar.
Então, gente, cuidado com essas falsas doutrinas. Mesmo que elas tenham rótulos de graça, entre aspas, cuidado com isso. Exalte a graça, amado, porque você foi predestinado para ser louvor da graça de Deus, para você exaltar a graça, não para dizer que a graça acabou, não para ficar caindo nessas bobagens, nessas mentiras, nessas enganações, nessas distorções que as pessoas fazem no Evangelho. Exalte a graça. Você tem todas as bênçãos da parte de Deus? Agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado pela sua graça. Ela é eterna. Eu estou debaixo dela e estarei para sempre. Eu já nasci debaixo da sua graça, Senhor. Muito obrigado por isso. A graça é a nossa força. Repito, o conhecimento que você tem hoje foi pela graça. E foi o Espírito Santo que te deu. Mas tem um ou outro aí dizendo que não tem Espírito Santo mais, que não tem mais graça. Não, nós precisamos sim da graça. O manto da graça está sobre nós e estará para sempre. Por isso temos todas as bênçãos que Jesus conquistou. E a graça, como doutrina, é a nossa força hoje. Entendam isso. Eu quero encerrar com 2 de Timóteo 2:1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Essa palavra aqui foi Paulo escrevendo a Timóteo. Mas eu digo, essa palavra foi para mim e para você também, para todos nós. Fortifique-se na graça. A sua força está na graça. E nós estamos debaixo dela porque ela é eterna. É um pacto que foi estabelecido pelo sangue de Jesus. Um pacto eterno. Glórias a Deus pela graça. Agradeçamos a Deus pela graça. E vivamos o evangelho da graça. É isso que Deus quer de nós. Glórias a Deus por isso.